Pai do Senhor Jesus, a gente vive uma época que a palavra de Deus, as escrituras, ela não tem muito valor para algumas pessoas, não. Houve um tempo onde as pessoas elas pregavam Mateus capítulo 5, elas pregavam a doutrina do arrependimento, da comunhão conforme as escrituras. Porque hoje se prega uma comunhão conforme os projetos da denominação. Se a denominação tem algum projeto, aí todo mundo tem que estar trabalhando naquele projeto, mesmo que não seja um projeto voltado para Cristo, mesmo que não seja um projeto voltado para as bases bíblicas. Às vezes é uma base do próprio líder, da própria congregação ou da própria imaginação do homem. Então por isso que existem seitas. Então existe muitas religiões com aparência de Deus, como existem pessoas com aparência de santos, mas na realidade não são. E o povo brasileiro, ele é místico, né? Ele gosta muito desses negócios de movimento, eles gostam muito desse negócio das coisas ocultas, né? Não importa se é Deus ou se é o diabo. Sendo místico, sendo oculto, né? Tendo uma aparência espiritual, para muitos está servindo. Eu lembro de uma irmã, né? Que o Senhor a recolheu. E eu fico imaginando as pessoas profetizando que ela ia fazer sucesso, que ela ia ser destaque, que ela ia estar ali ou acolá, que ia gravar CD, que ia gravar DVD, e todas essas coisas do mundo, né? Que incentiva a popularidade, ao destaque, a rivalidade e a inveja. E Deus a recolheu. Eu fico pensando, onde estão esses profetas agora? Onde estão as pessoas que profetizaram e revelaram para ela que ela ia fazer um sucesso, que ela ia gravar, que ela ia ser isso, aquilo, outro? Eu acredito que Deus até poupou ela. Eu acredito até que Deus a recolheu para que ela não se desviasse nessa aí de fazer sucesso, onde muitos se desviam e levam outros a se desviarem, né? Porque transmitem como se isso fosse o evangelho, como se isso fosse a doutrina do reino e da justiça de Deus, como você crescer na graça e no conhecimento de Deus fosse fazer sucesso, fosse estar na mídia, fosse ser popular, no contexto do mundo, não no contexto de sofrer por Cristo, padecer por Cristo. Porque o conhecimento da graça e do conhecimento de Deus é você passar injustiças, passar calúnias, difamações e coisas semelhantes e continuar firme, louvando, honrando e glorificando a Deus em espírito e em verdade. Que glorificar a Deus em espírito e em verdade é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Em um certo momento eu estava clamando na congregação e Deus me inspirou que Deus, se tivesse um congresso com 1 milhão de pessoas e tivesse um endemoniado lá no cemitério, ele deixaria o congresso e iria buscar essa pessoa lá no cemitério. Qual pregador, qual cantor faria isso hoje? Tivesse um congresso aí com 3, 5 mil, 10 mil pessoas, ele deixaria o congresso para ir no cemitério pregar para um louco, para um maluco, para um endemoniado no cemitério. É interessante que eu estava clamando isso e tinha um irmão atrás de mim. Aí eu estava conversando com o irmão na portaria, ele falando, poxa, o irmão ali pregou uma palavra, uma benção. Eu falei, o que ele pregou? Ele pregou aquilo que eu clamei lá na clínica. Então, interessante. Aquilo que eu estava clamando a Deus, expressando a Deus, que eu estava falando que Deus abria mão do congresso para ir buscar uma pessoa no cemitério, foi o que ele pregou lá na clínica. Então pessoas murmuram, reclamam, ainda pega a mensagem do clamor e ainda prega ela ainda.
Muitos já fizeram isso, eu sei, não precisam nem me falar, o Espírito Santo já me fala. Então, parece que a doutrina da palavra não tem valor, né? A doutrina do reino e da justiça de Deus, que traz arrependimento, conversão, salvação, né? O destaque, a fama, né? Na realidade é a inspiração de muitos. E estão levando a outros até essa inspiração mundana. Porque isso é mundo, irmão. Querer as primeiras cadeiras de destaque, isso é mundo. Porque tem os testemunhos dos vídeos e tem o testemunho da palavra. E no meio disso tem os embates com alguns irmãos. E essas pessoas, elas não vêm pedir perdão, irmão. Aí chega alguém profetizando para elas: eis que te digo, eis que você me agrada, eis que eu vou fazer isso, aquilo, outro. E elas acham que por estar escutando aquilo, elas estão totalmente certas. Eu estava na congregação orando à noite. Eu chegava ali umas 11 horas, meia-noite, para buscar a Deus. E uns 2 anos assim ali orando ali. E à noite, quando eu cheguei nessa congregação, porque já é um costume que eu já trago há mais de 20 anos. E as pessoas não iam ali orar, elas não iam ensaiar, elas não iam fazer trabalho, elas não iam fazer nada. É interessante que quando você começa a orar em algum lugar, seja em casa, na congregação, sempre começa a aparecer alguma coisa para te roubar aquele tempo da oração. Eu lembro que estava com o irmão Moisés, ele fazia oração toda segunda-feira e nós íamos orar. Aí ia ter a festa da mocidade. Ele mesmo líder, ele sabe do que eu estou falando. Aí teve a escola bíblica e foi fazer uma votação para os ensaios, porque os ensaios eram quarta-feira. Aí escolheram a segunda-feira o horário que nós orávamos para ensaiar. Eu já não gostei. Nada que tira a oração, irmão, pode ter certeza, nada que tira a oração é de Deus, irmão. Nada que tira o momento daquela oração ali vai prosperar. Pode ter certeza. Como deveria prosperar. Aí eu não estava nessa votação. Eu falei, mas tiraram a oração da segunda-feira? Não, porque vai ter o ensaio. Porque como as pessoas iam orar, falou assim, ó, vamos pegar essas pessoas que estão orando e vamos ensaiar, né? O que aconteceu? O pessoal não foi ensaiar. Interessante, quem votou para ter o ensaio na segunda, não foram. Então a pessoa faz a votação para ir, para acontecer, e ela mesma não vai. Então aconteceu, ficou sem a oração da segunda e ficou sem o ensaio. Aí nós começamos a orar quarta-feira. Então vamos orar quarta-feira. Aí botaram o ensaio para quarta-feira. Resultado, não teve oração e não teve ensaio, porque as pessoas não iam. Então quando eu comecei ali a orar na congregação, não havia ninguém. Depois apareceu o presbítero, apareceu o Edgar, se não me falha a memória, o irmão Edgar começou a participar da oração. E o presbítero Ebenezer também começou a aparecer lá à noite para orar, e outros irmãos. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E eu orando, né? Deus, abre vigília aqui nessa congregação. Não tinha nem vigília, irmão. A vigília foi ter vigília ali na congregação depois de 2 anos que nós estávamos ali orando praticamente. Aí depois começou a surgir os trabalhos de vigília pelo pastor Silva. Enfim, continuei orando. Chegava ali meia-noite, 11 horas para orar. Aí os irmãos foram fazer uma campanha para o congresso, o clamor da meia-noite. E eu já estava ali. E quando ele chegou, já quiseram chegar tomando conta de tudo. Ao ponto, Deus está lá clamando e eles ficam murmurando e reclamando. Dizendo o irmão, eu não vi, porque eu estava ali de joelho, de olhos fechados, orando, que os irmãos saíram reclamando, gritando, os líderes. Não dá para orar aqui não. Ele fica orando muito alto, porque
algumas vezes eu estou clamando e Deus dá mensagens, revelação, profecia. Deus traz alguma coisa do reino e da justiça. E para algumas pessoas que estão no caminho contrário, dá comichão nos ouvidos. E para outros o coração inflama. Aí vai dar comunhão que cada um tem com Deus. E isso é porque os líderes falavam que eu era um dos intercessores, né? Essa é uma bênção, intercede por nós, ora por nós, irmão, pelo trabalho, pelo congresso. Eu já orava, irmão. E vou continuar orando. Tudo que é para libertação, cura e salvação, a gente está orando, Deus está inspirando. Mas eu não vou ficar orando só por um departamento, não vou ficar orando só por uma liderança. Eu vou orar, eu oro por todos os departamentos, por todos os líderes. Se eles estão lá fazendo a campanha para a mocidade, para o congresso de mocidade, eu não estou preso nisso não. Eu vou orar pela Unadeb, eu vou orar pelos adolescentes, eu vou orar pelo congresso dos adolescentes, mesmo que seja no outro ano, mesmo que seja 2, 3 meses depois. Não tem, eu não tenho, Deus não me limitou. Deus não limitou minha oração a orar só por quem uma pessoa quer. Às vezes chegou gente em mim, irmão, ora pela minha vida financeira, e eu orei pela vida espiritual, nem orei pela vida financeira da pessoa. Porque Deus me direcionou a orar pela vida espiritual da pessoa, não pela vida financeira. Já aconteceu também de pessoas chegarem em mim, irmão, faz uma oração por mim pela minha vida espiritual, e eu orar pela vida financeira da pessoa, uma direção que o Espírito Santo me deu. Então, oro conforme a necessidade que tem. Porque às vezes você quer que Deus abençoe uma coisa e Deus abençoe outra. E diz que os irmãos saíram reclamando e apagaram as luzes da igreja, irmão. Eu lá dentro da igreja, apagaram as luzes. O irmão falou, poxa, irmão, eu até fiquei chateado, porque eu não vi. Ele falou, você estava lá orando, eles saíram reclamando, falando que não dava para orar, porque você estava orando muito alto, clamando lá. Nunca vi clamor baixo. Onde é que mostra na Bíblia aí clamor que não é gritando? E o tema era o clamor da meia-noite. Então, o grito da meia-noite, parece filme de terror, né? Grito da meia-noite, filme de terror, grito da meia-noite. Você botar um filme de terror com grito da meia-noite, dá certinho. Porque clamor é grito, e eu estava lá, inspirado por Deus, orando. É interessante que quando é para aquilo que eles querem, é uma bênção. Mas quando é para aquilo que eles não querem, aí já não presta. Aí apagaram as luzes, irmão, da igreja, para me deixar no escuro. Mas eu não estou no escuro não, irmão. Tem uma luz em mim. E o nome dela é Senhor Jesus Cristo e Bendito Espírito Santo. Aí diz que saíram. Aí a irmã Fabiana, que ela também estava lá. Fala, irmão, que eu estou mentindo aqui. Fala que é mentira. Aí a irmã Fabiana falou, não podemos fazer isso com o irmão não. Aí diz que a irmã Fabiana voltou e acendeu as luzes. Que pra mim também, irmão, sinceramente não faz diferença. Até quando eu vou orar lá, e os porteiros querem deixar a luz acesa, né? Aí eu, irmão, não precisa deixar a luz acesa não, irmão Wesley. A gente quer deixar a luz acesa pro irmão. O irmão é igual os outros irmãos aqui. Eu falei, não, irmão, não é por causa disso não. É porque quando eu vou orar, eu fecho o olho. Então ficou escuro. Aí vai deixar a luz acesa, eu com o olho fechado, com a luz acesa, ficar gastando energia ali por causa de uma pessoa. Então, aí eu expliquei isso pros porteiros e eles entenderam. Então eu falei, não, irmão, quando eu vim orar aqui à noite, pode deixar as luzes apagadas. Não tem diferença, pra mim não faz. Não. Vamos economizar energia, né? Ainda mais que a energia tá cara. Então, não precisa deixar. Vai deixar aquele tanto de luz acesa lá por causa de uma pessoa que tá ali orando, eu orando. E é interessante que esses irmãos, eles não pedem perdão, né, irmão? Ou eu tô mentindo? O professor de escola dominical não pede perdão, né, irmão? Ou será que eu tô mentindo? Tinha uma senhora mesmo desse grupo aí que ficava sempre me escandalizando. Ela gritando, falando alto lá na congregação, que eu tava atrapalhando, que não tinha como orar. Que doutrina é essa, irmão, de mulher ficar gritando na congregação? Mas é o costume, né? Deve ter em casa, com a família, né? Diz que a educação vem de berço, né? E a casa onde eu sei, a congregação é casa de oração, né, irmão? Enfim. Então tem muita gente escutando profecia e revelação e está se apoiando nisso, irmão. E essa senhora, então como a oração era meia-noite, eu passei a chegar às 11 horas. Aí quando eu chegava lá às 11 horas, aí a irmã também começou a chegar às 11 horas. Aí eu comecei a chegar às 10h30. Começou a chegar às 10h30.
cheguei 10 horas, porque eu queria chegar num horário que não desse embate com o horário dos irmãos que estavam fazendo a campanha. Aí eu comecei a chegar 9 horas, irmão. Quando eu cheguei lá, a senhora também chegando e reclamando. E é interessante que eu tinha um lugar que sempre eu estava orando. Quando eu cheguei na igreja, que eu fui orar, tá lá a senhora no lugar onde eu costumo orar. E aí nesse dia eu chamei o líder da mocidade, tá vendo lá, irmão? Olha lá, ó, lá onde eu costumo orar, tá lá a irmã. Porque pra mim não ir pra lá, ou se eu fosse pra causar algum tipo de contenda, né, irmão? E o líder da mocidade tava, eu mostrei, tá vendo, irmão? Eu tô chegando mais cedo pra não dar problema com os irmãos, né, da campanha. Olha lá, tô chegando mais cedo, tá chegando mais cedo e ficando no lugar onde eu costumo morar lá, o próximo de onde eu costumo morar, só pra causar confusão. Falei com o líder da mocidade, o irmão Valdo. Uma benção, irmão, nessa parte você conversa com ele assim, tudo assim. Ele, não, irmão, mas a gente tá vendo ali, a gente tá... Vou conversar e tal, vou conversar com ela, vou conversar com a liderança, alguma coisa assim. Mas nesse dia, irmão, que os irmãos apagou a luz lá e saiu murmurando, porque eu estava clamando a Deus pelos outros departamentos também. E na inspiração que Deus me deu, de exortação, de demonstração de reino e justiça de Deus. Mostra nas escrituras que está errado. Mostra qualquer trecho, de qualquer clamor, de qualquer oração que não é conforme a doutrina, os ensinamentos de Cristo, a Bíblia. Aí o irmão me falou isso, eu fiquei um pouco triste e fui para casa orar. É interessante, quando eu estava lá clamando, ficava reclamando, quando eu estava lá clamando, ficava reclamando, eu estava lá clamando. Eu deixei de congregar, comecei a orar no meu quarto aqui, porque eu sempre orei no meu quarto, em congregação. Meu culto não está limitado lá à congregação, não. Mas fiquei mais reservado aqui em casa. Ah, irmão, você tem que ir para congregar, você tem que ir lá na igreja, você tem que estar na igreja. Aí ficaram murmurando para mim ter que voltar para a congregação para buscar Deus lá. É uma ironia tremenda, uma incoerência, uma hipocrisia. Deus sabe, Deus julga. Aí eu fui para casa orar na madrugada e comecei a apresentar a Deus. Falei, Deus, eu estou errado, Senhor. Porque se eu estiver errado, eu paro de clamar. Eu paro de orar. E orei a Deus e perguntando a Deus. Porque se os irmãos ali, os líderes estão certos, tem que ficar só orando por aquele trabalho que eles querem e tal, eu deixo assim, eu abro mão, não tem problema. Aí, quando eu deito na cama, o meu espírito sai do meu corpo. Minha cama, meu quarto e meu espírito fora do meu corpo. Quando eu olho para minha direita, um anjo gigante. E ele tinha uma faixa na cintura e 2 asas gigantes. Eu olhava para ele, eu não conseguia ver do peito para cima. Aí, ó, até a camisa aí, ó, do congresso aí, ó, abençoada aí, ó. Jesus breve voltará. Para mim, foi o melhor congresso que teve. Eu não acredito que vai ter outro congresso como esse. Esse congresso aqui foi uma benção. Quem tiver o DVD, quem puder comprar o DVD, CD, não é fazendo propaganda não, irmão. É porque foi um congresso tremendo mesmo. Breve Jesus voltará. Essa aqui é a camisa do congresso. Aí esse anjo me abraçou com a mão direita e botou a mão no meu olho. E eu não conseguia ver do peito para cima. Eu só conseguia ver daqui para baixo. E ele gigante. Aí ele me abraçou, botou a mão no meu olho e falou assim, ora para subir que o pai quer falar contigo. E eu falei assim, pai, eu quero subir. E nós começamos a subir, irmão. Eu não fiquei com medo, porque como eu já tinha sido arrebatado no começo do ano, eu tive um arrebatamento e eu fiquei com medo, pensei que até tinha morrido. Então eu fui lá em cima, parei lá nas estrelas, nesse primeiro arrebatamento. Deus falou comigo, depois eu voltei. Entrei pelo telhado da casa, eu fui entrando pela cabeça, entrando pelo meu corpo, senti o ambiente do quarto, acordei, depois comecei a orar. Então, quando nós começamos a subir nesse segundo arrebatamento, eu já sabia como é que era. Então não fiquei nem preocupado, porque no primeiro eu fiquei, irmão. Primeira vez que eu fui arrebatado, eu fiquei com medo. Deu um certo medo. Na hora que eu tava subindo a primeira vez, eu falei, meu Deus, eu morri. Porque eu acabei de deitar e eu tô subindo, eu falei, eu morri. O coração tive um infarto e morri. Aí na hora que eu tava subindo, eu pensei, por que eu tô com medo?
Jesus pagou o preço dos meus pecados, eu sou salvo, não tenho que ficar com medo de nada. Aí eu parei lá no céu, mano, no universo. As estrelas, as galáxias, e eu parado lá em cima, assim, no espírito. E uma luz gloriosa, assim, na minha frente, assim. Um pouco longe, tava meio longe. E uma voz falou comigo. Aí me entregou o recado, depois eu voltei. E eu via, tanto eu subindo, eu via como eu voltando. Eu vi passando, eu passei pelo o primeiro céu, passei pelo telhado da casa, eu vi tudo. Entrei pela cabeça e fui entrando pelo meu corpo, aí fui sentindo o ambiente do quarto, cobertor, fui sentindo o quarto. Eu voltei, subi lá e voltei. Abri o olho, dobrei o joelho e comecei a orar e buscar Deus. Então quando eu comecei a subir com o anjo, eu estava tranquilo. E ele abraçado comigo e com a mão nos meus olhos. Quando nós chegamos lá em cima, nós paramos. E tinha uma claridade muito grande. Ele mesmo com a mão no meu olho, mesmo ele tampando meu olho, assim, uma mão gigante. E ele tava com os braços, ele tava com os braços pra fora, irmão. E eram uns braços fortes, irmão. Pensa num braço forte. Um bração grande assim, forte assim. E não era com manga não, irmão. Era assim, ó. Tipo assim, ó. Uma roupa que ele tava usando, tipo um vestido assim, ó. Mas com uns braços gigantes. Aí tem gente que acha que o meu braço é grande ou de outro. Você não viu, foi o braço do anjo. E o anjo forte, ele subiu. Aí uma luz tremenda assim, que eu vi aquela claridade. Mesmo ele com a mão no meu olho, eu vi uma claridade. É como se ele realmente a gente estivesse diante de Deus. E ele botou a mão no meu olho para mim não ver a glória de Deus. Que eu acho que até em espírito ali eu morria. Morria mesmo. E aí ele falou assim: Pai Santo, ele está sendo desprezado. E ele começou a conversar com Deus ao meu respeito. Aí ele falou assim: Pai Santo. E um carinho, irmão. A forma que ele conversava com Deus é uma forma tão carinhosa, irmão. Sabe? Tão carinhosa. E eu senti o carinho dele também por mim, irmão. Tanto o carinho dele por mim, como o carinho dele por Deus. Quando ele falava assim, Pai Santo, você via aquele carinho que ele tinha por Deus. E quando ele falou assim, deixa eu ficar com ele tantos dias. Eu não vou falar quantos dias, que é pessoal. Deixa eu ficar com ele tantos dias, porque está acontecendo isso e isso com ele. E a forma carinhosa também, que ele, sabe, aquele interesse dele ficar comigo. Aí ele falou tantos dias. Mais de 500 dias, mais de 600, mais de 700, mais de 800. Ele falou lá o número lá, irmão. Eu não vou falar aqui. Aí Deus, depois que ele falou com Deus, expressou para Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é pessoal. Depois nós voltamos. Então eu entendi que eu estava no caminho que eu devia andar. E continuo buscando e clamando ao Senhor. E continuarei clamando a Deus sempre que o Senhor me inspirar. E eu vou clamar aquilo que Deus me der. Gostem ou não gostem. É interessante que esses irmãos sabem do que eu estou falando aqui é verdade. Nos ofendem, nos injuriam, nos maldizem, não pede perdão e toma a santa ceia, irmão. Aí quando escuta uma profecia, uma revelação, se sente os tais, como se não precisasse consertar. Vocês lembram da irmã que o Senhor recolheu? Lembram que falou que ia fazer sucesso, que ia fazer aquilo? Deus recolheu. Lembro de um pastor que estava passando dificuldade no casamento. Quantas profecias? Vai voltar, ela vai se fortalecer, vocês vão estar juntos. Separou, casou com outra mulher e tá aí uma benção. Cadê os profetas que profetizou que não ia separar? Cadê os que revelou que falou que não ia separar? Quantas vezes eu imagino, eu não era dessa época, eu fico imaginando quantas vezes o irmão chorou, ela vai voltar, vocês vão ser uma bênção, e aquela coisa toda. Quantas vezes chorou, se emocionou, quem sabe até sapateou, rodou, mas teve o divórcio. Ah, irmão, vai fazer sucesso, vai ser isso, vai viajar o mundo inteiro. Deus recolheu. Cadê esses profetas? Talvez até sapatear, irmão, você vai ser um sucesso, você vai ser uma bênção, você vai ser o maior destaque. Quem sabe rodaram, choraram, se emocionaram. Deus recolheu. Eu lembro de uma irmã, ela com câncer, para falecer, ela faleceu.
mas ela fala assim, que não ia falecer porque Deus falou que ela ia casar. Faleceu e faleceu solteira. Então quantas vezes ela deve ter se emocionado, irmãos devem ter se emocionado, sapateado e tal, aquela coisa toda, mas faleceu. Onde eu quero chegar, irmãos? Que tem muita gente que vai para o inferno porque está deixando as escrituras, a doutrina das escrituras, para ficar confiando em eis que te digo. Eis que vou realizar seus sonhos, seus desejos, e você vai ser isso e aquilo outro. E você vai estar no palco, e os seus irmãos vão estar te aplaudindo. E vão passar a vida toda no inferno, irmão. E eu quero dizer, você que fica profetizando também engano do coração, se você não se arrepender, você vai junto. Porque além de pecar, ainda leva os outros a pecar. Porque sem comunhão com Deus e sem comunhão com o corpo de Cristo, o nome é arriscado do livro da vida, irmãos. Pode ter certeza. É a doutrina do reino e da justiça do Senhor. Então a pessoa sabe que tem que ir lá pedir perdão, a pessoa sabe que tem que se consertar, não só comigo, estou falando aqui em outras situações também, mas alguém chega e diz assim, eis que te digo, que sou contigo, que você me agrada, aí que a pessoa faz, ah não, eu estou certo. Não, eu estou certo, então não preciso pedir perdão não, Deus falou que é comigo, Deus falou que conhece meu coração, então tá tudo certo. Eu não preciso lá me consertar com o irmão não, com a irmã não. Não, eu preciso consertar com o marido, com a esposa, com quem quer que seja não. Eu tô certo, Deus falou que é comigo, eu sou comigo. Quando eu morrer e for pro inferno, não diga que não foi avisado. Não diga que não foi avisado. Ah, mas o profeta tal disse, a profetisa tal disse. Foi ele que morreu na cruz por você? Foi ela que morreu na cruz por você? Foi esse profeta, foi essa profetisa que deu a vida por você na cruz? Quem intercede por você, por mim, com gemidos inexprimíveis? Já disse e volto a dizer, tem um testemunho. Deus manda o profeta em uma missão e Deus fala para ele, não volta por esse caminho. Chega lá, o profeta velho fala para ele assim, volta. Aí o profeta fala, não, mas Deus falou para mim não voltar por esse caminho. Aí o profeta velho, não, Deus falou para mim que é para você voltar. Ele volta, o leão pega ele e mata ele. Sabe o que o profeta velho fala? Foi rebelde à palavra do Senhor. Então tem muita gente rebelde à palavra do Senhor, confiando em profeta, em profetisa, em revelação, que não é conforme a doutrina do Senhor. Tem muita gente pulando, rodando, sapateando com uma profecia que não é de Deus, que não vem inspirada pelo Espírito Santo, mas pela imaginação do próprio profeta ou da profetisa. Estão abandonando a doutrina de Cristo por doutrinas de homens e de espíritos enganadores. Haverá um julgamento, irmão. E o juízo de Deus começa pela sua casa. Então ensinando uma geração a confiar nessas coisas, abandonar as escrituras, abandonar o que Cristo disse, por causa de eis que te digo. Deus já me usou em várias revelações, em várias profecias. Até hoje nunca nenhuma caiu por terra, irmão. Deus me deu um sonho e Deus me deu a interpretação. Congregava lá no pastor César. E os irmãos dessa época lembram. E talvez o irmão dessa revelação ele também lembra. Porque ele tem um feixe, talvez ele vê, a esposa dele vê e sabe que eu não estou mentindo. Deus mostrou os casais, alguns casais na igreja. E Deus mostrou esse jovem. Vou falar em particular desse jovem. Deus mostrou ele fora da igreja, ele de terno. E a jovem virada para ele de lado, não dando atenção para ele na época. Aí Deus me mostrava que ele realmente amava ela, que gostava realmente dela. Mas ela não gostava dele como ele gostava dela. E eles não estavam na posição que deveriam estar. Mas se ele se humilhasse, Deus dava a vitória para ele. E muita gente falou que ele não ia casar com ela, que não ia ser feliz com ela, nem nada. Quando eu entro na igreja, eu encontro ele.
Este é o irmão Juílson. Vou até falar logo o nome aqui. Posso falar logo o nome logo? Em alguns casos eu posso falar mesmo. Pai do Senhor Jesus, irmão. Pai do Senhor, tá tudo bem, irmão? Ele disse, tá tudo bem, irmão Wesley. Eu falei, tá tudo bem, não. Deus me mostrou isso. E a revelação é essa, irmão. Ele abaixou a cabeça e falou assim, ela terminou comigo, Wesley. Ela terminou comigo. Ele estava muito triste. E eu dei a revelação. Falei, mas se o irmão se humilhar, Deus te dá a vitória, irmão. Porque vocês não estão na posição, mas se você se humilhar, Deus te dá a vitória. Tá hoje casado lá, uma bênção lá. Tenho 3, 4 filhos lá, ó. Glória, honra e louvor a Deus. Então profecia e revelação Deus já me deu, isso se cumpre. Mas tem que consertar o altar, irmão. Tem que consertar o altar diante de Deus. E tem que consertar o altar diante uns aos outros. Não é comigo não, irmão, que essas coisas aconteceram comigo não. É em relação a qualquer um. Porque quando a pessoa está devendo alguém, ela não está devendo só uma pessoa, ela está devendo várias. Um abismo leva a outro abismo. Quando a gente não conserta alguma coisa, leva a outro tipo de pecado. Quando a gente não se arrepende de um pecado, não se converte daquele pecado, leva a outros tipos de pecado. Que gera iniquidade, injustiça, acepção de pessoas. E sabem que eu estou falando a verdade, sem nenhuma vaidade, irmão. Aqui não tem vaidade não. Eu não estou falando isso aqui pro meu bem não, irmão. Estou falando isso pro seu bem, pra sua salvação. Porque como muitas profecias e revelações não se cumpriram, não foram de Deus. Então as pessoas que estão baseadas nisso, eu estou agradando a Deus, Deus conhece o meu coração, e tá aquela coisa toda, e não vai lá consertar o altar com o irmão. Quando chegar naquele dia lá e não entrar no reino de Deus, não diga que não foi avisado pela palavra, pelas escrituras, irmão. Não adianta falar, Deus, mas ele falou que eu estava te agradando, mas ela falou que eu estava te agradando, Senhor, falou que o Senhor conhece meu coração, e isso, aquilo, outro. Deus vai falar assim, mas o que minha palavra diz? E aquele lá que profetizou mentira, profetizou engano, vai receber o mesmo juízo, até mais duro. Então qualquer pessoa, irmão, independente de qualquer revelação, de qualquer profecia, nenhuma delas é superior ao Senhor Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Nenhum profeta, nenhuma profetisa, nenhum dom do Espírito é superior ao dom da salvação. E o dom da salvação tem um padrão, irmão. O dom da salvação tem um prumo. O dom da salvação tem uma norma espiritual, tem um princípio espiritual de arrependimento, de confissão e de perdão. Não se deixe levar por espíritos enganadores, porque o reino e a justiça de Deus está mais próximo do que antes. Ele voltará e não tardará. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu coração. Por isso que Deus está dando essa palavra, porque Ele conhece o teu coração. E quando eu digo em outro vídeo, não seguir os passos de César, é a doutrina de Roma, irmão. Porque eu aprendi com o pastor César que o nome César é um título. Sabe quando eles falam Ave César? É um título para o imperador romano. Tem muitos seguindo a doutrina de César, de Roma. A igreja primitiva não buscou aliança com Roma não, irmão. A igreja primitiva não buscou amizade com César não. Porque eles tinham aliança com Deus, amizade com Cristo, na sua morte e ressurreição. E quem vive essa doutrina gera inimizade contra o mundo. Sinto te dizer, irmão, mas se isso te ofende, é porque você está em inimizade contra Deus, dentro do seu coração. Mas se te traz arrependimento e temor, é porque você ainda tem amizade com Deus e você tem amizade com Cristo. Porque a doutrina que prego, ela não é minha, ela é de Cristo. Eu só faço transmitir. Eu não sou nada.
apenas um mensageiro da sua palavra e do seu poder. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.